O campeonato muito longo agora. É que não é barbada, né? Não. De Não é barbada. Vem cá, tu tem o Nacional de Medellín, que não é papinha dada, não. Não é. E depois tu pega o Boca ou o River, dois times de camiseta, e o River é o líder do campeonato argentino. Mas aqui, ó, o São Paulo na ponta dos cascos. Tem o Kaká, tem o Allan Kardec, o Rogério Ceni tá encerrando a carreira e ainda tá jogando. Tá pegando muito, cara. E mesmo com as instabilidades, o São Paulo é o time que eu vou crescer mais nos últimos tempos. E contra a dupla Grenal aqui, deu um totó nos dois. E o detalhe é que os argentinos, quando vêm, né, Camilo? São Paulo também sentem, né? Claro, o São Paulo também é um time copeiro de Se chegar. ganhar, vai ser o 13º título internacional do São Paulo. Agora, se o Inter tivesse contratado o Nilmar um mês antes, eu tenho certeza que o Inter não priorizaria a competição. Porque aí colocaria um misto com 2 ou 3. O Inter ficou com medo de perder. Bom, nós já perdemos tanta gente, vai perder. A umidade, virou uma neura. É que a umidade relativa do ar estava muito alta e o D'Alessandro podia derreter, né? Tem isso, essas coisas acontecem. Deixa eu ter um momento riberiano no programa. Tem um momento, fica muito próximo do Ribeiro, fica contagiado com essas teses furadas aí. Isso me faz repensar muita coisa. O Chico, tem um jogo do Internacional aí contra o São Paulo, vai mudar de data, o D'Alessandro não jogou os 2 jogos. Pois é, Meneghetti, houve uma alteração, mais uma alteração da CBF, né? Passou para quarta-feira que vem esse jogo do Inter com o São Paulo. É um jogo isolado dentro de uma rodada de Copa do Brasil. O Inter e São Paulo vão concorrer com o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético, 10 horas da noite. Por quê? Porque o São Paulo, que enfrentaria o Nacional de Medellín na quarta-feira, alegou que não conseguiu voos a tempo para viajar antecipadamente para a Colômbia. E com isso a CBF, aí comunicou a CBF conseguiu trocar com a Conmebol. Então o jogo do São Paulo com o Nacional passou para outra semana e a CBF antecipou. E o Charles? E o Charles Arangues aí acabou ficando de fora, né? Porque o Grêmio o Internacional tentaria que o Arangues jogasse contra o São Paulo, jogasse um tempo, fazendo uma força-tarefa, não deu certo. É legal, mas é amoral. Desculpa, eu discordo de vocês, cara. Eu tô vendo uma celeuma em cima disso, do prejuízo ao Internacional, vocês me desculpem, mas a CBF, ela tem que dar atenção aos seus clubes que estão disputando em momentos decisivos competições internacionais. Se ela puder ajudar o São Paulo a ter uma condição melhor de disputar o título da Sul-Americana, ela tem que ajudar. E já fez isso para beneficiar a Grêmio Internacional. Claro! É obrigação da CBF. Mas é que ela só ajuda alguns, né? Esse é que é o problema. Se o Inter tivesse na mesma condição do São Paulo, ela faria a mesma coisa. Baldasso, eu não sei. Já fez. Sabe por quê? O Inter sai de um desgaste enorme, que é o Clássico Grenal. Pode até perder jogadores. Não, mas isso é conjectura, cara. Isso é subjetivo. Não é. Pode isso acontecer. Não tem nada de objetivo. Mas, por exemplo, o Inter tem jogadores pendurados. Eles vão cumprir suspensão contra o São Paulo? Agora sim. Claro que sim. Agora foi a confederação que mudou. Então, olha, eu acho que foi muito ruim. Aliás, é evidente que essa medida não agradou os dirigentes colorados e o vice de futebol Marcelo Medeiros falou à Rádio Bandeirantes e não gostou nada dessa mudança. O Inter é surpreendido com essa antecipação para o dia 12 e será, se mantida a data, obrigado a jogar 3 partidas fora. Temos a obrigação, em razão dessa alteração, de jogar contra o São Paulo fora de casa, um adversário direto na briga pela ponta de cima da tabela. Além disso, teremos um dos nossos principais atletas convocados para a seleção chilena, que fará um jogo amistoso, embora sendo data FIFA. E no mínimo que a CBF tem que fazer, caso seja mantida essa data do dia 12 no jogo contra o São Paulo, é a transferência do jogo com o Goiás de sábado para domingo. Eu concordo com o Marcelo Medeiros, eu discordo do Baldasso. Eu acho que a CBF está causando prejuízo. Se fosse o inverso, diria a mesma coisa. Está ajudando o Inter, está prejudicando o São Paulo. Irreparável para o Internacional com essa mudança. Acho que o Marcelo está certo em se posicionar. Ele está fazendo um pedido aí, né, que é do jogo contra o Goiás passar de sábado para domingo. Seria o mínimo, né, porque se não jogar o Grenal, jogar quarta, jogar sábado. Mas isso a CBF vai fazer para dizer que está ajudando todo mundo. Agora, o Inter depois joga 3 em casa na sequência. Jogaria 2 em casa e 1 fora, né? Agora vai jogar 3 em casa na sequência. Só Goiás, Atlético e Palmeiras. Isso. E define fora com o Figueirense e Florianópolis. Então é ruim por um momento, mas dali a pouco pode ser bom. Tá, mas não é, viu, o Inter pode ir destrambelhado para jogar contra o São Paulo. Mas o Arangues, até o final do campeonato, ele vai ficar fora.
pelo cartão amarelo. Aí esse jogo, Inter e São Paulo, define muito o G4, né? Pode definir muito o G4. Eu acho que o prejuízo é irreparável. Eu sigo discordando de vocês porque eu acho que muito da argumentação de vocês partem de coisas subjetivas. O Ribeiro cita que o Inter, por estar jogando um clássico, pode ir destrambelhado. Bom, pode não ir também. O Cruzeiro pode ser... A CBF não pode pensar nisso para estabelecer a prioridade dela, que é dar a condição ao seu clube afiliado de disputar um título de uma competição internacional. O seu afiliado é sempre de São Paulo, né? Depois do Paulinho pode ajudar. Quem é que está pendurado no Internacional? Vários Jogadores, né? Eu queria que a CBF pensasse nisso. Tem que pensar. Quem está pedindo o Grenal, a chance de receber o cartão Eu acho que amarelo não é só nessa nisso. hora. Acho que tu muda uma data, tem que ter a concordância do outro Mas parceiro. é que, Peraí. infelizmente... Mas o Inter, quando foi disputar a Copa Suruga, o Inter abandonou o Campeonato Brasileiro, a CBF ajudou. Isso faz parte. O Cruzeiro como terceiro interessado Só também não tem vai o seguinte, gostar. né? Só tem o seguinte, né, Baldasso? Nesse caso da Copa Suruga, da Taça Dubai, enfim, dos torneios da Copa Audi lá, há um comunicado prévio, né? Há um estabelecimento Não é de uma prévio. hora pra outra. O Inter é avisado agora, faltando 3 dias pro Mas a jogo. dificuldade do São Paulo se deu agora. O São Paulo apresentou, nós estamos com um Tá, e o problema. Inter com isso? Mas a Cara, o Inter não tem nada a ver que o São Paulo não conseguiu o jogo, cara. Eu te digo o contrário, porque a CBF tem a ver com isso. A CBF está procurando... Tá, mas é que tem o terceiro envolvido, que é o Inter, que está sofrendo com isso. É que o que o Chico está dizendo é o seguinte, eles podem não ter conseguido voo de propósito. É muito fácil, né? Ó, Não consegui voo, sabe como é que é? Te vira, cara. Roberta, A Luana disse que é muito injusto com o Inter. O Christian Calai, o Inter ganha o Grenal por 3-1. Michael Andrade, o Inter vai vencer porque tem mais time, está mais preparado. Além disso, não basta ser imortal, tem que ser internacional. Alcindo Beleboni, para o Grêmio vale a temporada toda, por isso vitória é vitória. daqui a pouco toda a bancada aqui vai palpitar sobre o Grenal, hein? Ninguém vai ficar no muro, hein? Vai dar um monte de empatezinho amigo. vai dar um monte de Não. Vamos descer desse muro aí. Até o Gonçalo vai palpitar da redação. Alô, Gonçalo. Meneghetti, o técnico Gus Hiddink convocou a seleção da Holanda para uma partida contra a Letônia, pelas eliminatórias da Eurocopa, e também para um amistoso contra o México. E na entrevista coletiva chamou a atenção uma manifestação, na verdade uma promessa que ele fez. Ele disse que se ele perder para a Letônia, ele se demite do cargo, porque o adversário é muito inferior à sua equipe. Duelo particular neste clássico, né? Dos capitães, e são argentinos, Barcos e D'Alessandro. Quem pode levar a melhor nesse duelo especial do Grenal de domingo? É que o D'Alessandro, a gente sabe pelo histórico, que tem uma grande vantagem sobre o Barcos. Agora, é inegável que nessa temporada, o Barcos, que tem quase 30 gols, aí, ele já tinha atingido a marca dos 28, aqueles mesmos que ele prometeu quando chegou em 2013 e não cumpriu. Esse ano ele já fez mais de 28 gols. E tem sido a referência do Grêmio. Mas até eu, que tenho as minhas restrições, sei que o D'Alessandro é bem mais. Tá, mas o Barcos é o melhor jogador do Grêmio, tá? Não. Tá, tá falando do Groy, tá bem. Rivaliza com o Groy. Agora, entre os jogadores de linha, o Barcos é o melhor e o mais importante jogador do Grêmio. Quem é melhor, o Marcelo Groy ou o Vitor hoje? Groy. Marcelo Groy. E outra coisa, Marcelo Groy não tem. O Vitor em Grenal, o D'Alessandro respirava, era gol do Inter. Não, é que eu acho que o Vitor tem algumas estabanadas às vezes. Que ele tem... Não, eu concordo. Ele é um bom goleiro. Eu perguntei quando me cobraram que eu disse que o Groy é o melhor goleiro do Brasil. Diz, o Vitor tá melhor que ele. Não. O Groy é melhor. O Groy é mais estável que o Vitor. Tá pegando de tudo que é jeito. O Vitor até fez um jogo com o Flamengo lá no Maracanã, espetacular. Lá no primeiro jogo do Maracanã. O Vitor tá nesse naipe aí, nesse nível, há horas. E o Groy cresceu, né? Eu tô gostando muito do goleiro do Flamengo também, o Paulo Vitor, embora tenha tomado 4 no meio da semana, mas é bom goleiro. Sobre essa comparação, o D'Alessandro é jogador Grenal, já decidiu vários clássicos, tecnicamente não precisa discutir, tirando o Ribeiro Neto, a sua importância e o que ele significa. Óbvio que ele tem tudo para ser nome em Grenal. Agora, o Barcos ele consegue, diante da fome que ele está passando no time do Grêmio, por conta da ausência de um homem de criatividade no meio-campo, o Barcos está conseguindo construir para ele mesmo. E isso é um mérito imenso. E o Nilmar sabe fazer isso. Tá bem, mas aqui o Nilmar tem uma facilidade maior para fazer isso, que é a sua velocidade, que o Barcos não tem. E outro, o Nilmar agora não está fazendo isso. Agora vai fazer, mas agora pode não tá ser fazendo. Preocupante ou não, depende de como a gente enxerga. Mas as referências que nós temos aqui, os nossos capitães, eles são de fora, né? São 2 argentinos. Eu acho legal isso. Mas isso é uma realidade do mundo globalizado. Também, são as lideranças técnicas e de vê quantos vestiário. gaúchos estão jogando. Não esqueçamos que a Inter de Milão
Milão foi campeã do mundo. A Inter de Milão. Nos dedos. A Inter de Milão foi campeã do mundo sem nenhum jogador italiano jogando. Sabia? E eu não acho ruim. Não, estou dizendo que é uma... Porque é uma tradição nossa. Senão nós viramos o Guadalajara do México, que aceita jogador estrangeiro e não ganha nada. E outra coisa, Internacional de 75, 76, tinha Manga, Figueroa, Lula, Flávio. Flávio voltou, né? Mas o Dario... Mas o interessante é que a gente mantém isso, né? Os anos vão passando e volta e meia a gente tem Só que assim, um gringo como referência. Se tu pegar isso do D'Alessandro tem identificação com o time e com a cidade e com os gaúchos, mais do que muitos gaúchos. Mas o que diz o Chico aí é razão. Olha aqui, Figueroa, De Leon, Anchieta... Sempre teve. E outra coisa... por favor, me entendam, né? Porque quando tu fala de regiões e dialetos, às vezes acontece. Olha a eleição, olha a eleição. O argentino, o uruguaio, tem muito mais proximidade cultural do que o nordestino. Verdade. Ele está do lado aqui, ele está mais à vontade. Gastronômica, estilo de vida, até de clima. Isso. De geografia. Somos muito mais semelhantes a argentinos e uruguaios do que Rio de Janeiro. O Nordeste é quase outro país. O Internacional trouxe uma vez um centroavante chamado Roberto, lembra? O Santa Cruz? Não, do Sport Recife, se não me engano. E não jogou aqui. Trouxe Bobô, Zé Carlos, ninguém joga. Só o Dadá Maravilha lá de cima conseguiu. E o Sandoval. Catima, não era pernambucano? Baiano. Seguinte, a gente volta com mais Grenal aqui em Os Donos da Bola. Até já. Os carros da Fiat são